Nessa videoaula de cinética química eu vou resolver esse exercíciozinho para vocês. Bom, o exercício consiste em verificar se uma dada reação segue uma cinética de primeira ou de segunda ordem. Então tem lá no enunciado que a composição do sistema reacional, onde a reação 2A dando B foi monitorada em função do tempo, fornecendo os seguintes dados. Então você tem uma tabelinha em que a primeira linha é tempo em minutos e a segunda linha é a concentração do produto. E eu tenho aqui uma nota para vocês, ó, note que na tabela consta a concentração do produto. Então você deve transformar a concentração do produto em concentração de reagente, porque para você aplicar os modelos cinéticos aos dados de concentração em função do tempo, você precisa ter concentrações dos reagentes em função do tempo. Nesse caso, o único reagente é o reagente A. Então vamos pensar um pouquinho como nós fazemos isso. Primeiro notem aqui que no final da tabela você tem aqui o tempo infinito. Esse tempo infinito é um tempo suficientemente grande para que todo o reagente seja consumido e convertido em produto. Então nós estamos considerando uma reação química irreversível em que todo o reagente é consumido para dar origem ao produto. No final da reação, nesse tempo infinito, que pode ser várias horas, dependendo da velocidade da reação, pode ser alguns minutos, pode ser alguns segundos. No tempo infinito você não tem reagente, você só tem produto. Então vamos pensar um pouquinho. Aqui está o meu cursor. A reação é 2 de A dando B. Então imagine que no início da reação, então esse aqui de início, no início você tem a concentração de A igual à sua concentração inicial, e você tem nada do produto, o produto ainda não se formou. Aí nessa linha aqui eu vou pôr R de reage e F de forma. Então quanto vai reagir do meu reagente? 2, por conta desse coeficiente estequiométrico, x, que é uma fração, que pode ser algum número entre 0 e 1, x vezes a concentração inicial. Então 2x concentração inicial de A seria o decréscimo na concentração de A naquele momento. Quanto forma de B? Forma x concentração inicial de A. Por quê? Porque tem um 1 aqui, ó, na frente, né? No tempo t, e esse tempo t pode ser 10 minutos, tempo infinito, sei lá, você vai ter então 2x concentração de A. Na verdade você vai ter assim, concentração inicial de A menos 2x concentração de A. Então melhor eu colocar aqui, ó, no tempo t, vou por extenso, no tempo t, você vai ter que a concentração de A é igual à concentração inicial de A menos 2x vezes a concentração inicial. Lembra que esse x corresponde a uma espécie de avanço da reação. Por exemplo, se a reação avançou 10%, então esse x vai ser 0,10, ou seja, um número entre 0 e 1. A concentração de B no tempo t, né, vai ser igual a x vezes a concentração inicial de A. Eu posso simplificar a equaçãozinha aqui de cima, substituindo a concentração de B aqui. Então, você vai ter assim que a concentração de A no tempo t é igual à concentração de A inicial menos 2 vezes a concentração de B no tempo t. Bom, qual seria a concentração inicial de A? Bom, eu não tenho a concentração inicial de A, mas eu posso pensar. Eu tenho a concentração de B, o meu produto, no tempo infinito.
Então você considera que o tempo infinito é um tempo suficientemente grande para que todo o reagente A seja consumido e convertido em produto. Então você pode pensar assim que 2 mols de A são consumidos para formar 1 mol de B. Então eu diria que a concentração inicial de A é 2 vezes a concentração de B no tempo infinito. Veja se vocês concordam com isso. Então a concentração inicial de A é a concentração de A no tempo zero. Cadê o meu cursor aqui? Eu sempre me atrapalho com o cursor. Opa, está aqui. Meio invisível. Então a concentração inicial de A é 2 vezes a concentração de B no tempo infinito. Então 0,624. Aí a concentração de A no tempo t, a gente usa essa fórmula aqui. A concentração de A no tempo t é igual à concentração inicial menos 2 vezes a concentração de B no tempo t. Por exemplo, no tempo zero, a concentração de A é a concentração inicial, que B, a concentração de B é zero. Nesse tempo 10 segundos, a concentração de A vai ser, vamos pegar a calculadora, concentração inicial 0,624 menos 2 vezes a concentração de B nesse tempo, 2 vezes 0,089. Então, essa aqui é a concentração de B em 10 segundos, ou seja, 0,446. 0,446 mol por litro. Então, vou dar um pause no vídeo para vocês calcularem o resto dessa tabela. Bom, deu tempo de completar a nossa tabela, então nós temos aqui a concentração de A em função do tempo. Veja que no tempo infinito a concentração de A vai a zero, pensando numa reação irreversível. Basta agora você testar os dados experimentais nos modelos cinéticos de primeira e de segunda ordem. Mas antes disso, eu vou dar uma dica para vocês. Tem um pequeno detalhe ali na estequiometria da reação que vai influenciar no coeficiente angular que você vai obter. Então, vou ganhar um espacinho aqui para explicar para vocês. Imagine que você tem uma reação do tipo A dando B. Então, pensando assim em primeira ordem, você vai ter a lei de velocidade desse jeito aqui, A dt igual ao menos constante de A, né? Rapidão aqui, que vocês já sabem integrar. Então, concentração de A sobre concentração de A igual menos K dt. Você integra isso aqui desde a concentração de A no tempo zero até a concentração de A no tempo t, e você integra isso aqui de 0 a t. Então o resultado aqui vai ficar ln de A igual menos kt mais ln de A0. Então isso é uma equação da reta, né? Y igual a bx mais A, que é o coeficiente linear. Então o B, coeficiente angular, vai ser igual ao negativo da constante, né? Você sabe que isso aqui resulta numa reta de inclinação negativa, né? Detalhezinho, se você tem uma reação com essa estequiometria aqui, ó, 2 de A dando B, então a lei de velocidade vai ficar assim, menos 1/2 de A dt igual a K constante elevado a vezes a concentração de A. Estou fazendo a dedução para o modelo cinético de primeira ordem. Então, resumidamente, você vai ter isso aqui, d de A sobre concentração de A, né? Já separando as variáveis, igual menos 2K dt. Quando você integra isso, concentração inicial até a concentração no tempo t, 0 a t, termos constantes ficam para fora. Então você vai ter isso aqui, ln da concentração de A igual a menos 2K tempo
mais ln da concentração inicial. Então, a mesma coisa, uma equação da reta. A diferença aqui é que o coeficiente angular vai ser igual a menos 2k. Então, o gráfico é o mesmo, mas o coeficiente angular te dá menos 2k. Então, vocês tomem cuidado. Da mesma forma, quando você vai fazer para a segunda ordem, para essa, e você pode, eu não vou deduzir aqui para não gastar tanto do nosso tempo, para essa reação aqui, A dando B, a equação fica assim: 1 sobre concentração de A igual a KT mais 1 sobre concentração inicial de A. Nesse caso aqui vai ficar 1 sobre concentração de A igual a 2KT mais 1 sobre concentração inicial de A, certo? Agora que nós esclarecemos esse detalhe, vamos testar a lei de velocidade para a primeira e depois para a segunda ordem. Então, já vou colocar direto na calculadora aqui, testando para a primeira ordem. Então, eu vou primeiro colocar a calculadora no modo de regressão. Modo de regressão, como é que eu faço? Deixa eu baixar isso aqui. Vou lá, aperto Mode, apertei uma vez, vou apertar duas vezes, reg de regressão, né? Vou apertar o número 2, regressão linear. Então, número 1. Bom, no modelo cinético de primeira ordem, o x é o tempo e o y é o logaritmo natural da concentração. Então, meu primeiro ponto vai ser 0, tempo 0, né? Aí tem essa vírgulazinha que separa o x do y. O meu y vai ser o logaritmo natural da concentração, que no tempo 0 a concentração vale 0,624. Coloquei o primeiro ponto, aperto o N mais aqui. Apareceu N igual a 1 ali, indicando que eu coloquei o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, tempo 10 minutos, é meu x, o vírgula aqui para separar o x do y. O y vai ser logaritmo natural da concentração em 10 minutos, ou seja, logaritmo natural de 0,446. N mais para registrar o segundo ponto. Terceiro ponto, 20 segundos, é o meu x, a vírgula aqui separando o x do y. O y vai ser o logaritmo natural de 0,318. 8. N mais. O meu quarto ponto é 30 segundos, então 30 segundos, essa vírgula aqui separando o x do y. O meu y é o logaritmo natural da concentração em 30 segundos, ou seja, ln de 0,224. N mais, vamos ver se tem mais ponto. Tem 40 segundos, é o meu quinto ponto. 40, vírgula, logaritmo natural de 0,164. N mais. Esse ponto infinito ali eu não incluo, porque você não sabe qual é esse tempo infinito. Esse tempo infinito só serviu para você calcular as concentrações de A. Pronto. Então vou apertar meu ON aqui, já tem os dados. Vou lá para Shift, variáveis amostrais, var, Shift 2. Cursor uma vez para a direita, mais uma vez. Eu vou querer achar o meu coeficiente de correlação linear. Então vou apertar 3, que é o coeficiente de correlação linear, e aperto igual. Legal. Eu já diria que seguramente essa reação segue uma cinética de primeira ordem, porque dê uma olhada nesse coeficiente de correlação linear, 0,9999, ou seja, uma correlação linear fortíssima entre o tempo e o logaritmo da concentração. Então, se você fosse fazer um gráfico assim no papel milimetrado, você teria alguma coisa desse tipo. Vou tentar fazer as linhas retas. Esse aqui é o meu y, que é o ln da concentração. E esse aqui é o meu x, que é o tempo. Vou dar aqui a corzinha para ficar mais legal. Os pontos experimentais seriam esses.
E a curva ajustada pelo método dos mínimos quadrados seria essa aqui, um ajuste perfeito. Opa, aqui, né? Um ajuste perfeito, mas a minha mão não conseguiu escrever isso. Bom, vamos colocar lá então o R. O R, coeficiente de correlação linear, deu menos 1. Eu arredondei para menos 1. Então, uma forte correlação linear entre logaritmo e tempo. Menos 1 por quê? Porque é uma reta com inclinação negativa. Nós precisamos da inclinação, coeficiente angular. Então, vamos lá. Shift 2, cursor para a direita, é o B que eu quero, né? Então, aperto 2 de novo. Então, isso aqui deu menos 0,0336. E igual a menos 0,0336 minuto a menos 1. Então, a constante vai ser igual a B sobre 2. Menos B sobre 2. Se você não lembra por quê, sobe aí, volta um pouquinho o vídeo e lembra da dedução aqui, ó, que eu acabei de fazer. Então, a minha constante vai ser isso aqui. Isso aqui dividido por 2, né? 1,7 vezes 10 a menos 2, que tal? Então, 1,7 vezes 10 a menos 2, minuto a menos 1. Joia. Só para confirmar para vocês, eu vou tentar ajustar os dados com o modelo de cinética de segunda ordem. Bom, eu não sei como apagar aqui os dados da regressão anterior, então eu vou dar um reset. Shift, Mode 3, igual, resetou tudo, né? Então, vamos subir lá para fazer o ajuste para o modelo de segunda ordem. Modelo de segunda ordem, o X novamente é o tempo, só que o Y é o inverso da concentração. Então, vamos colocar a calculadora no modo de regressão. Mode, Reg, né? Então, 2 aqui, regressão linear, pronto. Meu primeiro ponto é o 0 segundo, aí vírgula que separa o x do y. O meu y é 1 sobre a concentração, ou seja, 1 dividido pela concentração, 0,624, mais. O segundo ponto é 10 segundos, vou pôr a vírgula aqui. O y é 1 sobre a concentração, então 1 dividido por 0,446, m+. Dá um pause aqui, que eu faço isso aqui offline e depois retorno aqui com os resultados. Retornando aqui com os resultados, para o modelo de cinética de segunda ordem, o coeficiente de correlação linear não ficou tão bom quanto para o modelo de cinética de primeira ordem. Então, seria equivalente a você, deixa eu só anotar aqui, o R igual a aproximadamente 0,98. Nesse caso é positivo porque você tem uma reta com inclinação positiva, né? Então aqui 1 sobre concentração de A. E, seria mais ou menos como se você tivesse os pontos assim, ó, não tão alinhados com a reta de regressão. Então, o melhor ajuste para esse conjunto de dados foi usando o modelo de cinética de primeira ordem. Então, a reação segue uma cinética de primeira ordem. Olha, compare o coeficiente de correlação linear para o modelo de primeira ordem com o coeficiente do modelo de segunda ordem. Agora, ele pede para calcular o tempo de meia-vida. Então, novamente, tem aquele detalhe, ó. Se você tem uma reação do tipo A dando produto, ou A dando B, sei lá. Então você tem a lei de velocidade integral na forma assim, ln, concentração de A, sobre concentração de A inicial, igual menos kT, como eu coloquei lá em cima. Na verdade eu modifiquei um pouquinho aqui usando propriedades dos logaritmos. Se você tem 2A dando B, então a lei de velocidade na sua forma integrada vai ficar ln de A sobre A0 igual menos 2
KT. Então mudou um pouquinho. No tempo de meia vida, então, se o tempo é igual ao tempo de meia vida, então a concentração de A é igual à concentração inicial sobre 2. Então, substituindo nas duas equações aí, eu vou mudar a cor aqui do meu lápis. Então, aqui, para esse primeiro caso, você tem assim, ln de concentração inicial sobre 2, dividido pela concentração inicial, igual a menos KT. Então, T já é o tempo de meia vida, né? Você vai ter, então, simplificando aqui e tal, usando propriedade logarítmica, você vai ter que o tempo de meia vida vai ser igual a ln de 2 sobre K. Ln de 2 sobre K. Nesse outro caso aqui, veja só, substituindo no tempo de meia vida, a concentração é igual a concentração inicial sobre 2, igual a menos 2KT. Concentração inicial, então você vai ter aqui ln de 2 igual, assim, tempo de meia vida, né? Igual 2KT. Então, tempo de meia vida para essa reação, por conta dessa estequiometria, fica tempo de meia vida igual ln de 2 sobre 2K. Então veja que esse 2 aqui da estequiometria, ele altera um pouquinho as nossas equações no final. Então você, tendo em mãos a constante de velocidade, você consegue calcular o tempo de meia vida. Então vamos lá. Deixa eu dar um reset aqui na minha máquina primeiro. Então, o ln de 2, você já sabe de cabeça quanto é ln de 2, né? ln de 2 igual, dividido por 2 vezes, quanto é a constante, que eu não estou lembrado, é 1,7 vezes 10 menos 2, então 2 vezes 0,017, fecha, igual a 20 minutos, 20,4 minutos. Então vamos lá, tempo de meia vida igual 20,4 minutos. Recomendo que vocês refaçam esse exercício. Se tiver alguma dúvida, vocês escrevem aí e vejam as outras videoaulas, para que você não fique perdido. Até a próxima.